Olá, turma, tudo bem? Vamos aí falar sobre um tema importante que faz parte do conteúdo de história, que é a origem do homem, certo? Nós não vamos entrar numa questão polêmica de discutir como que o homem nasceu. A gente vai apresentar apenas duas teorias que falam sobre a origem do homem, mas de uma maneira diferente do que vocês estão acostumados. Para falar a verdade, mais simplificada, para que vocês possam dar um entendimento ao período conhecido como pré-história, né? A história do homem antes do que nós conhecemos, né? A história do homem lá no seu início, como que ele vivia, como que ele foi se desenvolvendo para gerar o homem de hoje, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar sobre o tema origem do homem, perfeito? E aí nós temos duas maneiras de falar sobre a origem do homem. E agora nós vamos falar da primeira forma, da primeira teoria que fala como o homem apareceu na Terra, tá bom? É um mito, tá? Então, quando a gente pensa em mito, o que significaria? Significado de mito: substantivo, masculino, narrativa de teor fantástico e simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Exemplo: fantasma. Não é real, né? Para algumas pessoas, para outras não. Para outras elas acreditam, tá? Saci Pererê também. Eu posso não acreditar em Saci, mas tem pessoas que acreditam, certo? Então, olhando esses dois itens, a gente fala, isso é um mito, é mentiroso. Ele deixa de ser mentiroso. Como, professora? Espera aí. Mito seria o que então, professora? Se você falou para mim que é algo que não é real, né? Como que eu posso definir de fato mito? Mito, então, é tudo aquilo que eu não vejo. Eu não vejo. Eu não toco. Mas acredito. Como, por exemplo, Jesus, né? Então a senhora está dizendo que o Jesus é mentiroso? Lembra que eu falei? Eu não acredito em fantasma, mas tem pessoas que acreditam. Eu não acredito em Saci Pererê, mas tem pessoas que acreditam. E a partir do momento que você acredita que aquilo existe, ele deixa de ser mito e se torna real para você, certo? Então, Jesus, Deus, ele não é visto, ele não pode ser tocado, mas a grande maioria das pessoas do mundo acreditam que ele exista, certo? Porque sente as suas manifestações. Então, a partir do momento que eu sinto a presença desse Jesus, desse Deus, então, para mim e para todas as pessoas que acreditam nele, ele é verdadeiro e ponto final. Não há discussão sobre isso. Mas então, por que a gente está falando dessa questão? Porque a religião, ela é uma das teorias, tá? Que prova a existência do homem. Então, onde quer que eu esteja, no Japão, no Egito, no México, no Peru, nos Estados Unidos, na Europa em si, vou ter uma história religiosa dizendo como os homens apareceram na Terra, certo? Independente de qualquer coisa. Eles vão explicar a sua origem através do divino, através da existência desse Deus, certo? Perfeito? Para nós, o que nós conhecemos como surgimento do homem na Terra, nós conhecemos Gênesis, que dá a origem do homem na Terra. Perfeito? Então é uma teoria religiosa. A gente não pode provar,
a existência disso. Não podemos. Não temos nada que fale que Adão existiu de fato, que Eva existiu de fato, que ela conversou com uma cobra. Não temos nada disso. Mas nós acreditamos que a partir de Adão e Eva, nós tivemos a origem do homem na Terra. Perfeito? A segunda forma de provar é através do estudo científico. Nós tentamos provar a teoria de que o homem surgiu na Terra. Estamos tentando provar. Nós ainda não temos nada de fato que fale assim, ó, olha, o homem surgiu a partir disso. Não temos, tá? A teoria científica, ela parte do princípio que se eu posso provar, então ele é real. Eu dei 2 exemplos para vocês aqui, tá? Um é o exemplo da origem do papel, que eu sei de onde ele surge, que no caso aqui são das árvores, certo? Então, a gente sabe como isso nasceu. E nós temos, cientificamente, a origem dos vulcões. Tudo isso é provado, tá provado como que eles surgiram. Então, ele é científico, tá? Não tem, para a ciência, ele é real, perfeito? Para a teoria religiosa, isso é uma criação de Deus, perfeito? Já os científicos, eles vão provar de uma outra maneira, tá bom? Perfeito. Depois vocês vão assistir o videozinho sobre ele, que vai ficar disponível para vocês. E aí, por que a gente tem que estudar isso, professora? Para a gente entender a origem do homem na Terra, tá? Então, nós não vamos nem adentrar, né, muito na origem mitológica, religiosa e nem na científica. Nós vamos ficar dentro do conteúdo histórico. Por que a gente tem que saber da origem do homem? A gente tem que saber a origem do homem para entender o processo de evolução desse homem. Como ele era e como ele ficou. Aí a gente vai para a científica. Por que científica, professora? Você acabou de falar que não vai adentrar nem do mitológico, nem do científico. Porque a científica, ela prova que o homem, ele era de um jeito e ao longo dos anos ele foi evoluindo. Tanto que eu coloquei aqui, ó, teoria da evolução. Perfeito? Dentro dessa teoria da evolução, eu falo o seguinte, o homem, ele viveu num período muito parecido com os macacos. Professor, então ele era macaco. Não. O homem não era macaco. Perfeito? Homem é homem, macaco é macaco, gorila é gorila. Então, não tem. Vocês já foram no zoológico e vocês já pararam diante das jaulas dos gorilas e dos macacos. Você não viu nem o macaco tirando a roupa deles e falando, oi, muito prazer, eu sou a Cida, acabei de virar mulher, né? Não, não existe isso, tá? Então, professora, por que falamos que o homem ele tem o estilo, né? Ele parece com o macaco, ele veio do macaco. Não, o homem nunca veio do macaco. Como eu falei, homem é homem, macaco é macaco. Gorila é gorila, certo? O que acontece? No período de 15 bilhões de anos atrás, o homem, ele já existia. E como que esse homem vivia? Eu não tinha estudo, eu não tinha livros, eu não tinha nada. Era apenas animais e mata. Esse homem precisava sobreviver. Então, o que ele faz? Ele vai se aproximar do animal que ele pode copiar. E esse animal vai ser o macaco. Então, ele vai copiar todo o jeitinho do macaco. O jeito de andar, o jeito de ficar parado, o jeito de se alimentar, né? O jeito deles se protegerem. Vai ser tudo olhando, observando esse conjunto de primatas, de macacos, de gorilas, certo? E a partir do momento que ele passa a analisar esses animais, ele passa a agir igual, porque ele precisa se alimentar.
Ele precisa se proteger, tanto do frio como dos perigos. Então ele começa a copiar o macaco. Daí nesse momento, o homem ele vai ter o seu físico muito perto do que os macacos eram. Porque eles precisam ficar parados. Eles vão ter como cópia os primatas. Então eles vão parar iguais. Eles precisam catar alimentos. Então as mãozinhas dele vão ser assim. Ele joga a mão para frente. E aí a mão não tá assim? Quando volta, ele traz o alimento. Aí ele vira a mãozinha assim com o alimento e vai comer. Ele não abre os dedinhos totalmente, como hoje a gente abre. Ele vai fazer isso aos poucos. Por isso chama-se seleção natural das espécies. Professora, mas todos os homens conseguiram fazer esse processo de devagarinho abrindo a mão, devagarinho erguendo o braço, devagarinho erguendo o corpo? Não. E é por isso que chama seleção natural. A própria natureza decide quem vai viver e quem vai morrer. As pessoas que conseguiram enfrentar esse processo, elas sobreviveram, continuaram uma outra vida, evoluíram. As que não conseguiram, acabaram, infelizmente, falecendo. Deu para entender? Então, vamos trazer para o dia de hoje. Eu tenho 2 alunos na escola. Um está estudando bastante, porque ele quer se formar. O outro está brincando, né? Quem vai conseguir ter uma vida melhor? O que está estudando. Quem vai conseguir resolver conflitos? O que está estudando. Quem vai conseguir melhores condições de trabalho? O que está estudando. Deu para entender? Então, se fosse dentro do processo da seleção natural, aquela pessoa que não está se importando com o estudo, ela vai ter mais dificuldades. Ela pode trabalhar num emprego, por exemplo, em minas de carvão, na cana-de-açúcar, e ter a sua vida reduzida, tá? Pelo excesso de trabalho. O seu corpo é destruído, sua vida é destruída. Você viu como que funciona? Então, a seleção natural, ela existe até hoje. Algumas pessoas pegam doenças, outras não. Algumas pessoas pegam doenças, sobrevivem a elas, outras não. É a própria natureza decidindo. Deu para entender? Então, a gente trabalha a história, trabalha a seleção natural das espécies. Durante esse processo, o que acontece? Nós temos uma evolução do homem, tá? Obrigatória. Esse homem ele vai ter que se desenvolver para poder sobreviver. Perfeito? Turminha, é isso aí. A aula de hoje acaba aqui. Na próxima aula, nós vamos falar do homem Australopithecus, tá? Que é o homem que vai viver no determinado período, que dará origem a muitas coisas que a gente hoje põe em prática, tá? Um beijão, turminha. Fiquem atentos no WhatsApp, que eu vou estar postando os exercícios para vocês. Esses exercícios vão ser realizados na próxima semana, que aí eu termino o capítulo 2 da apostila, tá bom? Perfeito? Perdão. Eu termino o capítulo referente à origem do homem, tá bom? Até mais, gente!